Olá, boa noite a todos. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Dando início a mais uma live Parábolas de Jesus. Eu gostaria que você compartilhasse em seus grupos de WhatsApp, de Facebook, enviasse para uma das suas amigas, seus amigos, se é que para você tem sido bênção. Boa noite a todos, Larissa, Érica, Cássia, mãe, boa noite. Deus abençoe a todos grande e ricamente. Vou aguardar um pouquinho mais para que possamos dar início, para que as pessoas possam entrar. Boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Simone, boa noite. Muito bem, vamos compartilhando nos grupos da igreja, nos nossos grupos pessoais. Regiane, boa noite. Paulo, boa noite. Que Deus abençoe vocês ricamente. Fernandinha, Sônia, boa noite. Muito bem, então, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Júlia, boa noite. Marquem seus amigos. Vamos iniciar uma parábola muito importante, que hoje eu gostaria de trazer uma outra visão para vocês. Escutamos falar muito dessa parábola, mas eu gostaria de trazer um outro conhecimento para vocês na noite de hoje. Me perdoem a voz, estou aí um pouquinho gripada, com dor de garganta esse tempo, né, gente? Meu Deus, a gente não sabe se sai com casaco, se sai sem casaco, né? E aí a gente acaba adoecendo, né? Boa noite, Camila. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem. Vamos dar início, então? Olá, bem-vindos a mais uma live Parábolas de Jesus. E na noite de hoje gostaria de trazer para vocês a parábola do filho pródigo, tão conhecida por todos nós, não é mesmo? Eu peço a você que abra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos ler juntos? E diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pão-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei-o o bezerro cevado, e matá-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, no versículo 31, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegramo-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Olha, essa passagem tão conhecida entre nós evangélicos me chama a atenção, sim, o filho que se perdeu, porque é uma passagem que fala a respeito de reconciliar-se com o pai, não é? Normalmente, escutamos, né, a pregação que fala a respeito do filho voltar a casa, que o pai sempre o receberá de braços abertos. E isso sim é um fato que preenche bem essa passagem. Mas eu estava lendo aqui, meditando na palavra de Deus, e aqui há um outro filho, não é? Que normalmente, quando há pregações a respeito desse capítulo, dessa passagem, dessa parábola, não se fala muito desse outro filho, não é? Que é o filho que estava com o pai o tempo todo, trabalhando na fazenda do pai. Eu vejo aqui uma comparação muito forte, eu gostaria que você meditasse junto a mim. Veja que no versículo 12, o mais moço deles disse ao seu pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. Aqui eu parei e comecei a analisar que quantos são os moços, os jovens de igreja, não me refiro a jovem de idade, mas os moços de igreja, os novos convertidos, os que não têm intimidade com o pai, que ficam pedindo, né? Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, eu quero, pai, me dá. E o pai muitas vezes dá, mas o pai sabe que, na maioria das vezes, aqueles novos convertidos não terão estrutura para receber o que estão recebendo e prontamente se afastarão do pai. Infelizmente, é isso que vemos muitas vezes. Novos convertidos, ingênuos espirituais, moços espirituais, como diz aqui, que muitas vezes só têm a intenção de pedir ao pai alguma coisa, mas ele não tem um relacionamento com o pai. Ele, na verdade, ele não quis um relacionamento com o pai. Ele quis usufruir de tudo que o pai tinha para dar. Porque nesse caso, o pai era próspero, não é? Tinha uma fazenda, tinha gado, tinha tudo do melhor para entregar para aquele filho.
E aquele filho, então, preferiu, vamos dizer assim, de alguma forma, na sua insensatez, se beneficiar do que o pai tinha para lhe dar, não se importando em ter a comunhão com o pai, já que tudo era dele, sendo ele filho. Infelizmente, nós vivemos tempos assim. Não são poucos aqueles que querem receber as bênçãos, mas não querem ter o abençoador como pai. E nós vemos isso na conduta cristã, porque não são poucos aqueles que, quando recebem alguma coisa de Deus, imediatamente saem da presença de Deus. Seja um trabalho, seja um bem material, seja um relacionamento conjugal tão esperado, ou uma bênção esperada. Esse filho, que na verdade é neófito na fé, que é um moço, como diz aqui, espiritual, ele não entende que o mais importante é o relacionamento com o pai. Porque tendo ele esse relacionamento com o pai, ele vai ter tudo, porque tudo é dele. Tudo é dele, né? Imagine você a situação, aqui era uma fazenda. Então ele sentava à mesa, ele comia o que ele queria, ele tinha o que ele queria, não é? O pai fazia ou preparava, ou mandava os servos preparar o que ele queria, porque tudo é do filho. E por que a dificuldade das pessoas entenderem isso e se permitirem ser filho de Deus? Porque a vontade do Pai é sempre soberana, é sempre a melhor para todos nós. Mas muitas vezes, na teimosia do nosso coração, nós insistimos naquilo que não é para nós, nós insistimos naquilo que nos vai trazer tristeza, nós insistimos naquilo que Deus já falou não. Deus já falou não para você, mas você insiste. E muitas vezes você se aproxima de uma pessoa, de um pastor, de um presbítero, de alguém, querendo ouvir palavras que vão de acordo com aquilo que você quer. E por que não experimentar a comunhão com o Pai e fazer aquilo que agrada o Pai? Porque já que o Pai quer o melhor sempre para os seus filhos, por que nós insistimos tanto naquilo que não é para nossa felicidade? Porque foi isso que aconteceu com esse jovem moço. Ele, na sua insensatez, pegou todo o dinheiro e gastou em uma vida ruim. Né? Aqui embaixo fala que gastou com meretrizes, chegou um ponto no versículo 16, ele desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Ei, eu falo com você nessa noite, ninguém vai lhe dar nada. Nesse mundo as pessoas não estão interessadas em te ajudar, em te abençoar. As pessoas estão interessadas no que nós temos para dar para elas. Mas Jesus, e na tua infinita misericórdia, Ele sim, sempre, como Pai, tem o melhor para nos dar. E quer nos dar o melhor. Por que insistimos em sair da presença dEle? Por que insistimos no nosso próprio eu? Sendo que já sabemos que nesse mundo nem a comida dos porcos vão nos oferecer. Essa é a realidade. A realidade é dura, meu amigo e minha amiga. Nesse mundo as pessoas não estão nos aplaudindo, elas estão nos observando. E muitas vezes nos observando para se alegrar, vamos dizer assim, muitas vezes com a nossa queda e nossa destruição. E caindo em si, no versículo 17. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E aqui eu pereço de fome. É isso que acontece com as pessoas que se afastam da presença de Deus. Você pode até não ter fome financeira, você pode até não ter fome física,
mas há um vazio, há uma fome espiritual. Há uma dor na alma que não há dinheiro, não há festa, não há namorada, não há marido, nada pode preencher esse vazio, essa fome que está dentro de você. Só o Pai, com seu cuidado de Pai, na casa do Pai, como diz ali no final, só Ele pode preencher essa fome, saciar a sua sede. Versículo 20. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Assim é Deus conosco. Quando nós de fato nos arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que cometemos de errado e nos arrependemos e nos colocamos à disposição de Deus, né? Como ele diz aqui, Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu fico imaginando a alegria desse pai. Ele nem esperou que o filho terminasse de falar. Ele já viu ali o coração daquele filho movido, não é? A voltar, a fazer o que é certo. Você, meu amigo e minha amiga, que caiu, que se afastou, que saiu da presença de Deus, permita voltar a casa, permita-se, melhor dizendo, voltar à casa do Pai, porque aqui, como diz a palavra de Deus, Ele vai te receber de braços abertos se de fato há um arrependimento sincero no seu coração, porque foi isso que aconteceu. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O Pai, Ele sempre está, o Pai verdadeiro, sempre está disposto a nos receber de braços abertos quando há arrependimento sincero. Quando não queremos mais viver na vida errada que de repente derrapamos e escolhemos em um momento de fraqueza. E o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponde um anel na mão e sandália nos pés. Olha que coisa linda, quer dizer, Deus vai tirar de você essa roupa suja, imunda, que você tem carregado em você. Trazei a melhor roupa. Você vai se despir desse velho homem, dessa pessoa suja que voltou para a lama. E Deus e o Pai vai colocar um linho novo em você. Vai colocar um anel na mão, o anel, o símbolo da bênção, não é? Da autoridade, novamente, te dá honra, né? O símbolo da honra, colocar um anel na mão e sandália nos pés. Vai te confortar, vai trazer um alívio para sua alma, mas isso só pode acontecer com aquele que se arrepende e que tem o desejo de voltar para os braços do Pai. Todas as religiões, de todas as religiões, a única religião que tem Deus como Pai, seja budista, seja umbandista, seja espírita, todas as religiões, a única que tem a Deus soberano e se refere como Pai é o cristianismo. É a única. Você tem um Pai que quer cuidar de você, que quer sarar as suas chagas, que quer curar suas feridas mais profundas, que quer tirar essa roupa suja que você tem carregado e colocar um linho branco, fino e puro, para que você possa andar limpo na sua presença. Trazei um bezerro cevado, ou seja, o melhor, e matá-lo. Quer dizer, quando a pessoa está ali no mundo, quando ela está
fora da presença de Deus, nem dos porcos ela vai comer. Nada lhe sacia, nada lhe enche a alma. Há um vazio constante. Mas quando estamos na casa do Pai, na presença do Pai, Ele nos reveste com o melhor. Ele nos alimenta e nos cuida com o melhor. Mas agora, em contrapartida, no versículo 25, começa a falar sobre o filho mais velho. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a sua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha aqui, ó. Olha aqui a inveja. Olha aqui o recalque. Olha aqui as pessoas que acham que porque trabalham na casa do Pai, têm direito de alguma coisa. Meu amigo e minha amiga, o Senhor Jesus não precisa provar mais nada para nós. Ele não precisa provar o nosso amor, dando-nos bênção. Ele deu até a última gota de seu sangue na cruz. Nós temos que entender que o Senhor Jesus já fez tudo por nós. Tudo, e nós devemos ser gratos por cada dádiva, pelo ar que respiramos, por estarmos vivos, por andarmos, por termos saúde. E darmos graças ainda pelas lutas, porque é nas lutas que somos forjados. É na luta que provamos para nós mesmos quem somos e em quem cremos. Aqui fica provado o verdadeiro fariseu. É isso. Pessoas que estão na igreja indignadas com a bênção do outro. Por quê? E aqui é o filho mais velho, ou seja, aquele que deveria ser exemplo. Aquele que supostamente já trabalha há tempo, que já tem uma comunhão, que está na casa do Pai. Ao invés dele se alegrar, poxa, que maravilha! O irmão retornou. Não. Ele se indigna porque o Pai abençoou o irmão. E ele diz... Ele diz... 29, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o mandamento. Ou seja, não são poucos aqueles que pensam que porque andam bonitinho na igreja, que não transgridem os mandamentos, que obedecem, que fazem, que limpam, que honram, são dignos de alguma coisa. Repito, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui pela infinita misericórdia de Deus. O Senhor Jesus não precisa provar nada. Vamos parar com essa infantilidade espiritual. Me dá, me dá, me dá, como filho mais moço. Estamos em tempo de trabalhar para o Senhor e agradecer. E ficarmos gratos pela alegria do outro. Há muita inveja no nosso meio. Há muito disse que me disse. Há muita gente indignada com a bênção do próximo. Por quê? Onde está o Espírito de Cristo que habita em você? Ou será que habita mesmo? Não é? Porque que Espírito de Cristo diferente é esse? Estranho. É um fogo estranho, onde você não se alegra com o teu irmão. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito. Como pode? Eu estou na igreja há tantos anos e não sou obreira? Como pode? Essa agora é obreira? Esse agora é obreiro, não fez nada para receber? Ué, quem te constituiu você a juiz? Quem te constituiu a juiz? Não é o Senhor que sonda os corações e os pensamentos? Será que não é por causa desse comportamento que o Senhor ainda não te abençoou? Não é Ele mesmo que esquadrinha o nosso coração? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, matasse-lhe um bezerro cevado? E ele lhe disse: filho,
Tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Alegre-se com a conquista do teu irmão. Alegre-se com aquele que estava perdido e voltou para os braços do Pai. Alegre-se com as bênçãos que ele tem recebido, porque de fato ele se arrependeu, melhor dizendo. Não inveje, não deseje o mal. Se você é filho, tudo que é do Pai é seu. Por que se preocupar? Por que desejar o que é do outro? Você está cavando a sua própria cova. Pode acreditar. Amém? Um abraço, meus queridos. Deus os abençoe. Muito obrigada por estar aqui comigo nessa live. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima e abençoada noite. E eu peço a você que medite mais um pouquinho nessa palavra assim que desligarmos aqui, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus e na fé sempre. Tchau, tchau.